Olá, bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Livro do Êxodo. Estamos já no capítulo 9 do livro do Êxodo. E hoje vamos estudar do versículo 1 ao versículo 35. Nós vamos ver então a continuidade das pragas no Egito. Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta para fazer as anotações diante desse estudo, desse capítulo de Êxodo que nós estamos fazendo. Agradeço desde já a você que está inscrito no canal, agradeço a você que compartilha o vídeo com mais pessoas, para mais pessoas que se interessam pelo estudo da Sagrada Escritura, possam aprender um pouco mais de maneira aprofundada, não é mesmo? Então, muito obrigado a você. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe um joinha no canal, né? Cada vez que tiver um vídeo novo, um estudo novo, você será informado disso, tá bom? Vamos lá então? Vamos para a leitura do capítulo 9 de Êxodo. São 35 versículos. Vamos fazer de maneira tranquila, de maneira pausada, para podermos compreender a leitura e assim compreendermos o estudo que vamos fazer deste capítulo, ok? Vamos lá então para a leitura do capítulo 9. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dizer-lhe: eis o que diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá de tudo o que pertence aos israelitas. O Senhor fixou o prazo nestes termos: amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor cumpriu sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu um animal sequer dos rebanhos dos israelitas. Tendo o faraó mandado examinar, verificou que não morrera nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas. Mas o coração do faraó ficou endurecido, e ele não deixou ir o povo. O Senhor disse a Moisés e a Araão: tomai vossas duas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela se tornará uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebentarão em úlceras. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebentaram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios.
o Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. O Senhor disse a Moisés: Tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó, e lhe dirás: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa partir meu povo, para que me preste um culto, porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia, num instante, estendendo a minha mão, ferir-te de peste, tu e o teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas, se te deixo incólume, é para que vejas o meu poder, e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida de meu povo, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Mete, pois, ao abrigo teus animais e tudo o que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora de casa, nos campos, serão atingidos pela saraiva e morrerão. Aqueles dentre a gente do faraó que temem a palavra do Senhor, porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo nas casas. Mas os que não fazem caso da palavra do Senhor, deixarão nos campos seus escravos e seus rebanhos. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu, para que caia uma chuva de granizo em todo o Egito, sobre os homens, os animais e sobre toda a erva dos campos. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuva de pedras, e o fogo do céu caiu sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu granizo misturado com fogo, e caiu com tanta violência como nunca houve semelhante em todo o Egito, desde que veio a ser uma nação. Em todo o Egito, a chuva de pedra feriu tudo o que estava nos campos, homens e animais, e feriu toda a erva dos campos, e quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Gesem, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. O rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo. Eu vos deixarei ir e não vos reterei mais. Moisés disse-lhe: Logo que eu tiver saído da cidade, levantarei minhas mãos para o Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que tu e tua gente não temeis ainda o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos,
porque o centeio estava espigando e o linho estava em flor. O trigo, porém, e o centeio se salvaram, porque são tardios. Moisés partiu da casa do faraó e deixou a cidade, e levantou as mãos para o Senhor. Cessaram os trovões e o granizo, e parou de chover sobre a terra. Vendo o faraó que cessara os trovões, que cessara a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar. E endureceu seu coração, ele e sua gente. E tendo-se obstinado o coração do faraó, não deixou partir os israelitas, assim como o Senhor havia predito pela voz de Moisés. Esta é a leitura do capítulo 9 do livro do Êxodo. Muito interessante, né? Olhamos aí a quinta, a sexta e a sétima praga do Egito, que nós conhecemos, que nós já ouvimos falar. Vamos recordar um pouquinho, antes de entrarmos no estudo, vamos recordar um pouco o que nós vimos no estudo passado, no capítulo passado, no capítulo 8. Nós estudamos e nós concluímos com a mensagem que não existem divindades maior do que o Deus único. Não existe. Existem deusinhos, deuses, né? Mas nenhum se compara ao Deus de Israel. Nenhum se compara ao Deus único, tá? O poder das divindades, como nós vimos aqui, através dos magos do faraó, são limitados. Somente Deus é capaz de realizar prodígios. Somente Deus é infinito. Somente Deus é capaz de realizar sinais e prodígios. Tá? Devemos notar mais uma vez que Deus não tem nenhuma simpatia pelo poder opressor do Egito. Ele não está ao lado do faraó, e sim do seu povo oprimido. Tá? É bom nós termos essa imagem de Deus. Deus está ao lado do seu povo, que é um povo oprimido, um povo escravo, um povo sofrido. Os opressores, em alguns momentos, têm alguma lucidez, mas tendo o coração obstinado pelo poder, se negam a caminhar pelo projeto da vida e da justiça. Tá? Moisés é o escolhido de Deus. Ele é o instrumento nas mãos de Deus. Ele e Arão. Sua intercessão consegue fazer com que as pragas deixem o Egito. Porém, não consegue fazer com que o faraó não volte a impedir o povo hebreu de sair do Egito. Infelizmente, o coração do faraó é obstinado, é arrogante, é endurecido, né? Esses prodígios ou sinais servem tanto para o povo egípcio, como nós já falamos, né? Quanto para o povo hebreu. Pois para os egípcios, Deus prova seu poder sobre as forças opressoras, sobre o poder tirânico do faraó. E para o povo hebreu, Deus reaviva a fé desse povo, a esperança de que Deus está ao seu lado, do povo eleito, ao lado do seu povo eleito, do povo oprimido. Então foi isso que nós vimos e concluímos no estudo do capítulo 8. Agora nós vamos entrar no capítulo 9 que acabamos de ler, tá? Neste capítulo, nós temos a quinta, sexta e a sétima praga do Egito.
né? Praga no sentido popular que nós conhecemos, mas nós podemos chamar de os prodígios de Deus. São sinais de Deus, como já disse, né? Para que o povo entenda quem é esse Deus, quem é o Deus dos escravos, o Deus dos oprimidos, né? E para o povo hebreu, que é oprimido e escravo, reanime a sua fé. Então nós temos neste capítulo 9 a quinta, sexta e a sétima praga. Por muitas vezes notamos a pertença deste povo, que o próprio Deus o chama de seu povo, né? Pela boca de Moisés. Deixa ir o meu povo. Então este povo é escolhido por Deus. Deus é o Deus dos escravos. É o Deus do povo oprimido. Ok? Muito bem. Vimos nos versículos de 1 a 7 que, assim como a praga anterior, o mal que se abate sobre o Egito não toca os israelitas. A terra de Gesem, onde o povo israelita habita, está preservada das pragas. Tá? A peste afeta somente o gado dos egípcios. O faraó, apesar de ter compreendido uma vez mais de que lado o Senhor estava, também aqui não cede, não deixa que os hebreus saiam. O faraó compreendeu. As duras penas ele compreendeu de que lado Deus estava. E muitas vezes, atualizando esse texto para a nossa realidade, é dessa forma que muitos que trabalham contra a vida digna para o povo, descobrem de que lado Deus está. Deus nunca, jamais estará ao lado de quem oprime e mata, de quem se corrompe pelo poder, pela ganância. Deus sempre estará ao lado de quem sofre, do marginalizado. Ok? Mas também esses que oprimem são filhos de Deus, e nós não podemos negar isso. Deus é Pai de todos. O que Ele espera desses que oprimem, que matam, que se corrompem, que roubam, que enganam, é que se convertam, é que mudem de vida. Esse é o desejo de Deus. Deus jamais quer destruir alguém. Isso não está dentro da característica de Deus. Isso não está, digamos, na personalidade de Deus. Deus, Ele não quer o mal para ninguém. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Ele luta a favor daquele que é oprimido. Ele luta ao lado daquele que não tem voz e nem vez. Isso sempre. E nós estamos vendo isso através da leitura do livro sagrado, do livro do Êxodo. Tá? Sempre Deus estará lutando a favor do oprimido. Ok? Vemos como aqueles que detêm o poder tentam sempre medir forças com Deus. Aqui no capítulo 9 nós vemos uma queda de braço. O faraó quer fazer uma queda de braço com Deus. É inútil, né? Mesmo saindo perdendo, ele insiste. Ele é obstinado. Esta é a atitude do coração arrogante e orgulhoso. Com Deus não se brinca. Com Deus não se mede forças. Ele sempre ganha. Ok? Vamos lá, continuando aqui. Notamos que nos versículos de 8 a 12, na sexta praga das úlceras, né? Úlceras, nós sabemos, são feridas que brotam no corpo, que estouram no corpo, em várias partes do corpo.
como uma lepra, né? No sentido bíblico da palavra falando, são úlceras, são a doença de pele que estoura, que se formam carne viva, feridas, né? Então esta é a sexta praga. Aparecem aqui os feiticeiros do faraó, os magos do faraó, da corte do faraó. Ou melhor, eles não aparecem. Eles não vêm para repetir esse feito, porque eles foram tomados pela doença. Eles estão cobertos de úlcera também, como todo o povo egípcio, inclusive o faraó, inclusive o rei do Egito, tá? Eles não conseguem repetir este prodígio. Mas a peste também os afeta, e eles não podem fazê-lo. Note-se como entre uma praga e outra existem incoerências e inconsistências, tá? Supõe-se que a esta altura não existem seres humanos nem animais sobre os quais possam cair mais desgraças. E ainda vem mais, né? Não se trata, portanto, de acontecimentos estritamente históricos, que fique bem claro isso para nós. Nem podem ser tomadas no sentido literal. Afirmações como, em determinada praga, morreram todos os homens, todos os animais da terra. Então acabou o mundo. Não, foi algo específico naquela região. Por isso não podemos interpretar de forma literal ou ao pé da letra, tá? Acima de tudo, a intenção do texto do autor sagrado neste capítulo 9 é ir mostrando com imagens como o sistema opressor do Egito vai contrariando o projeto de vida e de liberdade. Esta é a intenção do texto, né? Como o poder, o sistema opressor do Egito vai contrariando o projeto de vida e liberdade, tá? Leiamos as nossas experiências, a experiência pessoal de cada um de nós. Nossas tentativas e buscas de libertação e as subsequentes reações do sistema nesta chave. Toda vez que nós temos e ainda teremos, né, experiências, tentativas de libertação, as subsequentes reações do sistema em que vivemos vão aparecer. Assim acontece com o povo hebreu, quando eles procuram fazer essa experiência de libertação. Tem muito entrave que está atrapalhando, principalmente o coração obstinado do faraó, que não os deixa partir. É assim que acontece, certo? Os versículos de 13 a 35 nos mostram a sétima praga, que se trata da chuva de granizo no Egito. Mais uma vez, e esta é a terceira vez, que o faraó precisa recorrer a Moisés. O faraó tem momentos que ele tem que engolir o seu orgulho. Ele tem que recorrer a Moisés, para que ore em seu favor e o liberte desse novo castigo. Só Moisés pode conseguir esse feito intercedendo a Deus por ele. Ele é obrigado a reconhecer, ele é obrigado a se humilhar, a engolir o seu orgulho de rei, de todo-poderoso, né? Então ele recorre a Moisés para que ore em seu favor e o liberte desse novo castigo. Aquele a quem se pede a libertação, agora implora para ser libertado.
ele também quer ser libertado desta praga. Interessante, né? Salvo esta atitude, existe outra novidade no relato. O reconhecimento, vejam bem, o reconhecimento do pecado ou da culpa do governante do Egito e de sua corte. Está no versículo 27. Ele reconhece a sua culpa e o seu pecado, né? Por outro lado, tem-se a declaração de Moisés de que o Senhor é o dono do mundo. Deus é o dono do mundo. Algo que deve ser doído profundamente no faraó. Porque ele, o faraó, se sente o dono do mundo. Ele se sente um Deus. Agora Moisés fala para ele que Deus é o dono do mundo. Isto fere o seu orgulho. Isso cai profundamente pesado nos ouvidos do faraó, né? O Senhor é o dono do mundo. Contudo, nem assim, ele muda sua atitude. Mais uma vez, faz sentir seu poder e não permite a saída dos israelitas. Versículo 34. Qual é a mensagem deste texto, deste capítulo 9 para nós? Precisamos prestar bastante atenção, uma vez mais, de que lado Deus se coloca. Porque hoje, principalmente na nossa contemporaneidade, a imagem de Deus está muito deturpada e distorcida. Dá a impressão de que Deus está do lado daqueles que oprimem nos nossos dias, mas não está. Então precisamos prestar atenção de que lado Deus se coloca. E o texto sagrado nos mostra. Não é do poder político opressor, e sim ao lado do pobre escravizado e oprimido pelo sistema. É deste lado que Deus sempre esteve, está e estará. Tá? A intenção deste relato é ir mostrando, através de imagens, né, das pragas, dos prodígios, dos sinais, como o sistema opressor do Egito e de todos os tempos, principalmente dos nossos dias, vai contrariando o projeto de vida e de liberdade dos povos, das pessoas. Outra mensagem do texto para nós. Deus é o dono do mundo, como diz Moisés ao faraó. Isso cai como uma pedra no coração orgulhoso daqueles que se acham donos de tudo. Dono das pessoas, dono de vidas, dono de coisas. Ninguém é dono de nada. Ninguém, né? Não são dono. Tudo é de Deus. Aos homens e àqueles que são colocados no poder é dado a capacidade de administrar o que é de Deus, administrar e distribuir com justiça. Não são donos, nem que queiram, nem que sonhem com isso, como o faraó. Tudo é de Deus. Os homens administram o que é de Deus e devem administrar na justiça, conforme a vontade de Deus. Ok? Da melhor maneira possível, segundo o projeto de Deus de vida e liberdade e dignidade para todos. Ok? Outra mensagem. Assim como o faraó, muitos vivem sofrendo na vida por teimar
em andar por caminhos contrários ao de Deus. E mesmo assim não mudam. Não é isso que a gente viu com o faraó? Sofre, mas não muda. O coração está obstinado, está duro, endurecido. O texto nos chama a atenção para olharmos as nossas experiências, nossas buscas por libertação e as consequências, as reações do sistema quando damos um passo a mais, né? Quando buscamos o caminho de Deus, tudo que é contrário a este caminho se volta contra nós. É a consequência, tá? Mas é preciso enfrentá-lo, não deixando de buscar o caminho certo, mesmo que haja consequências. Deus não abandona quem se esforça para segui-lo. Então essa é a mensagem e esse é o estudo do capítulo 9 que nós concluímos hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido, possa refletir bastante nisso, né? Para se tornar um homem, uma mulher de fé melhor na sociedade, na onde vivemos. Lembre-se sempre, independente da denominação religiosa que você pertence, é importante ir na igreja, mas o mais importante é ser essa igreja no meio da sociedade, tá bom? Um abraço, conto com vocês para o próximo estudo. Até lá, fiquem com Deus.